Olá, seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar sobre os ganhos secundários. Afinal, o que que é isso? E do que adianta, do que importa a gente entender os ganhos secundários para sair de situações que a gente não aguenta mais. Então, aqui a gente está falando de situações onde você pode estar vivendo uma dificuldade financeira e você não consegue sair dessa situação, por mais que você tente, ou uma questão de dependência emocional, você sempre atrai relacionamentos onde você acaba sendo dependente emocional, onde você acaba sempre fazendo muito mais do que recebendo, também situações de falta de sucesso profissional, dificuldades aí nas relações, questão de sexualidade. Então, não importa qual seja o seu problema, qual seja o cenário que você está vivendo, aqui a gente vai descobrir que existem motivos inconscientes que te mantêm nessa situação, que fazem isso não, mesmo que você se esforce para mudar, mesmo que você já tenha estudado autoconhecimento, já tenha tentado várias formas, várias técnicas e ferramentas, você não consegue sair disso. E o ponto que eu vou abordar hoje é os ganhos secundários. Uma coisa que eu já tenho para dizer é que a única coisa que pode impedir você de se libertar dessa situação que você está vivendo são os ganhos secundários. É a única coisa que, se você não olhar, não remover de dentro de você, você não consegue ir para o outro lado. Você não consegue aí financeiramente crescer, você não consegue ter relacionamentos afetivos saudáveis, você não consegue chegar no teu objetivo. Então vamos entender o que são esses ganhos secundários. Nós sempre estamos ganhando. Sempre existem ganhos. Então, o difícil da gente digerir é: como assim, Fernanda? Você está me dizendo que eu ganho quando eu acabo me doando, eu acabo sendo aquela pessoa que entrego sempre mais para as pessoas e não recebo em troca. Eu sou aquela pessoa que estou endividada. Você está me dizendo que eu tenho ganhos nessa situação. Eu acabei sendo traída. Você está me dizendo que eu tenho ganhos nessa situação. E eu vou te dizer que sim. O problema é que esses ganhos, eles são inconscientes. Esses ganhos secundários não é algo que você deseje conscientemente que aconteça na sua vida. Eu só preciso fazer você se lembrar que o subconsciente, para a gente continuar essa conversa, a gente precisa trazer o entendimento que o subconsciente é um campo em volta de mim, é um campo de energia onde estão todas as informações das minhas vivências. E esse subconsciente, ele é só executor. Então, isso está dizendo que ele só executa. Ele só executa sem julgar. Então, aquele movimento, aquele pensamento que a gente tem de dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, é bom crescer, né, financeiramente, é bom ter abundância. Isso que nós no externo, nós julgamos ser algo positivo, nós entendemos que dinheiro é algo positivo. O subconsciente pode ser que ele tenha uma informação que isso é negativo, que dinheiro é negativo. E se ele tem essa informação, automaticamente, como ele é só um executor, ele vai fazer de tudo para te afastar dele, te afastar do dinheiro. A mesma coisa se a gente for falar de relacionamento. Você tá aí num relacionamento, mas o teu subconsciente tem uma informação que relacionamento gera tristeza, gera dor, relacionamento gera traições, gera problemas. Essas informações
se elas estão dentro de você por alguma razão e você nem sabe que essas informações estão aí. Então, hoje a gente vai aprender a descobrir se tem essas informações, quais tem dentro desse meu subconsciente, como que isso chegou ali. Se essas informações de que relacionamento com uma pessoa X gera problema, gera traição, gera sufoco, gera peso, automaticamente ele vai te afastar desse tipo de relacionamento. Então, digamos que a pessoa que você quer, gostaria de se relacionar, é uma pessoa que ela é uma pessoa que trabalha, ela é uma pessoa que tem um certo poder, que tem uma certa autoridade, que tem uma certa... quando ela chega nos lugares, ela chama atenção, né? Uma pessoa bonita, uma pessoa que traz aquela presença. Se no teu sistema, se no subconsciente existe alguma informação ligada a perigo com a conexão de tipos de pessoas assim, para se relacionar, aí o teu sistema vai te afastar. Logo, isso faz a gente perceber que quando eu estou numa situação de vala, né? Porque às vezes a gente está numa situação de vala, uma situação horrorosa, que eu olho e digo assim, não tô vendo nenhum ganho nessa situação, eu não tenho ganho nenhum em me manter dependente, eu não tenho ganho nenhum em me manter presa nessa relação, eu não tenho ganho nenhum em trabalhar tanto e ganhar tão pouco. Só que se eu estou numa situação difícil, o primeiro ponto para a gente conseguir se libertar é trazer a consciência que, por mais que essa situação seja de vala, difícil, que eu não quero, eu estou ganhando alguma coisa estando aqui. Eu estou ganhando alguma coisa me mantendo aqui. E esses ganhos são inconscientes. E o problema desses ganhos é que eles atrapalham muito o nosso alcançar os objetivos que nós queremos. Atrapalha demais. Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro ponto, existem ganhos que eu posso não estar vendo conscientemente, e esses ganhos, se eu não consigo chegar num objetivo, num resultado da minha vida, seja relacionamento, seja financeiro, seja profissional, é porque o meu sistema entende que esse lugar que eu estou é muito melhor do que eu vir para o lugar que eu desejo, meu objetivo Y. Beleza. E aí, vamos para um exemplo aqui para vocês trazer mais a consciência, porque às vezes é desafiador eu acreditar que eu tenho ganhos nessa situação desafiadora. Só que a única forma de eu me libertar é eu, trazer a consciência de que sim, tem ganhos secundários, porque aí eu posso começar a ver, a descobrir quais são para remover. Tudo aquilo que eu nego, tudo que eu entro em negação, que eu não quero ver, eu não tenho como resolver. Então, se eu trago a consciência, beleza, eu não tô vendo, mas existe ganho nessa situação, eu aceito isso, então aí eu vou aceitar, encarar, ver para resolver. Tá. Digamos que na infância, e aí esse caso é real, tinha lá a minha cliente, quando era criança, ela tinha 7 anos e aí ela decidiu um dia fazer uma surpresa para a mãe. A mãe foi dormir, tá, foi lá tirar o cochilo depois do almoço e ela pegou e foi lá na pia querer lavar a louça. E ela nunca tinha feito isso, ela dizia, mãe, deixa eu fazer, deixa eu fazer. E a mãe dizia, não dá, você é muito pequena, você vai demorar, você vai se molhar. E aí ela sempre, ai mamãe, deixa eu lá lavar a louça e tudo mais, né?
Nesse dia ela decidiu fazer uma surpresa e mostrar. A intenção dela era: vou mostrar para minha mãe que eu consigo. Quando ela foi lavar a louça, ela puxou lá a cadeirinha e tudo, e ela começou a lavar, ela se cortou. Então ela quebrou o copo e se cortou, e aí veio aquele auê todo. Aí ela começou a chorar, chamou a mãe dela, e a mãe dela, assustada, né, com o que tinha acontecido com a filha, a mãe começou assustada, a dizer: filha, meu Deus, né, você se machucou, você não era para você ter feito, não era para você ter pego. E a menina, a minha cliente, teve uma interpretação, uma sensação, uma ideia dentro dela que ficou registrada no subconsciente dela. Essa ideia foi: quando eu tento algo novo, dá errado. Por causa dela ter se cortado, a mãe veio. O que essa mãe, foi na boa intenção que essa mãe veio dizer para a filha: você não podia ter pego e feito e lavado a louça, você não devia ter feito isso escondido, você não devia, olha só, você se machucou, você se cortou. A mãe veio nas boas intenções falar com a filha, porque ela ficou assustada. Imagina, uma mãe vendo a filha ali cortada e tudo mais, né, com a mão cortada. Só que a interpretação, a sensação da criança, dessa minha cliente, foi: quando eu tento algo novo, dá errado. Essa sensação, com base nessa vivência, foi registrada no subconsciente. Que mais que ela sentiu ali nessa vivência? Quando dá errado, se eu for fazer alguma coisa, se der errado, eu decepciono quem me ama. Eu decepciono quem me ama. Eu não sou capaz. Melhor não tentar. Todas essas informações gravadas dentro dela, essas sensações, fizeram com que a minha cliente viesse buscar o método Meu Resgate para tratar a questão de: Fernanda, eu procrastino. Fernanda, eu quero muito começar um projeto nas redes sociais. Eu quero muito ter o meu negócio, mas eu tenho medo. Fernanda, eu tenho várias ideias e pouca ação. Fernanda, eu não me sinto capaz. Fernanda, eu tenho medo de decepcionar as pessoas que eu gosto. Eu tenho medo de avançar, de fazer acontecer, crescer profissionalmente e abandonar as pessoas que me amam. Então aqui tinha um receio muito grande de que, se eu der certo, se eu ir, vai que eu decepcione as pessoas, vai que aconteça alguma coisa, de talvez eu até ganhar dinheiro, crescer, mas decepcionar, que estava ligado aqui, ó: se eu for, eu vou decepcionar. Gente, e aí, onde é que está o ganho em toda essa situação? O ganho está em o subconsciente, toda vez que ela tenta, pensa, tem ideias, tem aí vontades, quer agir, ela procrastina? Ela não vai. Porque o subconsciente entende que, peraí, eu vou te dar aqui um monte de medo, vamos deixar você com medo, vamos fazer você não avançar, vamos fazer dar uma preguiça, dar um receio aí. Por quê? É melhor você ficar aqui do que você ir e sentir essa dor que você sentiu nos 7 anos. Então, essa cliente estava ganhando quando ela ficava estagnada, quando ela estava paralisada.
Era melhor sentir essa sensação de eu não sou capaz, essa sensação de caramba, é melhor eu ficar aqui, é melhor eu não tentar isso, do que ir e acontecer de dar errado, decepcionar quem ama e acabar numa sensação igual a dos 7 anos. Então, aqui a gente percebe os ganhos. Ganhos secundários é algo que eu estou recebendo, muitas vezes emocionalmente, que faz com que eu me mantenha nessa situação. E aí a gente pode ir mais fundo, porque existem vários ganhos secundários, daqueles mais superficiais àqueles mais profundos. Tem os ganhos secundários escancarados na minha frente, que é, por exemplo, eu não começo um projeto novo e aí eu consigo ficar todas as noites em casa, né? Assistir televisão, naquela preguicinha, naquela coisa boa em casa. Ganhos secundários que eu vejo na frente. Eu não começo uma dieta e porque, se eu começar a dieta eu vou ter que diminuir o doce, né? Aquele pudinzinho depois do almoço eu vou ter que cortar ele. Então é um ganho escancarado. Eu, por não nem pensar na dieta que eu devo fazer para alcançar o que eu desejo de saúde, de corpo, eu tô tendo ali um ganho. Um ganho de comer o doce, um ganho de ficar ali mais tempo na cama, quando eu não leio o livro, quando eu não acordo mais cedo. Um ganho ali de não precisar fazer muita coisa quando eu não saio daquele emprego que eu não aguento mais. Ganhos escancarados. Agora tem ganhos muito mais profundos. Eu preciso querer ver esses ganhos. A gente sai da questão de que eu tenho ou eu não tenho ganho. Eu tenho. Em todas as situações eu tenho. Porque o meu sistema humanizado, o meu sistema do subconsciente, o subconsciente só quer nos proteger. Então, se eu estou numa situação na minha vida, o meu subconsciente me mantém ali porque ele entende que aqui eu tenho ganhos. O meu subconsciente, o meu sistema humanizado, que é esse sistema de me afastar da dor e buscar o prazer, ele é egoísta. Por que ele é egoísta? Essa parte energética e emocional. Porque ele está sempre trabalhando a meu favor. Então, se ele entende, se eu sou uma pessoa que eu me dou demais, eu me entrego demais, isso é cansativo, mas eu acabo me doando demais, ou até o dinheiro que eu ganho eu acabo, mandando embora, fazendo um monte de conta e tudo mais, é porque o meu sistema entende que aqui é bom, nesse lugar. O que eu devo fazer é descobrir qual a informação que está aí dentro dele para me manter nessa situação para eu poder reverter. Aí eu posso mudar. Se eu sou aquela pessoa, aquela pessoa que suga, aquela pessoa que quer que todo mundo ajude, aquela pessoa que acha que todo mundo tem que fazer por ela, aquela pessoa que toma, que pega para si coisas que nem é dela, essa pessoa também tem informações no subconsciente dela que dizem que isso é seguro, isso é bom. E aí não entramos no julgamento externo do que é bom e o que é mal. A gente precisa olhar o sistema emocional. Se em algum momento ela entendeu que o meu pai e a minha mãe se separaram porque ele traiu ela, e eu senti a dor de que se ela tivesse ido lá pegado para ela, se ela tivesse ali se posicionado para pegar aquele marido, o homem dela, o meu pai, de volta, essa família estaria unida até hoje. Essa informação se fica dentro da pessoa, e eu tenho um caso real, né, de cliente que aconteceu isso. Na vida adulta, o sistema não julga, ele simplesmente executa. Para você não sofrer, você tem que ser essa pessoa que toma, que pega, sabe? Que domina a situação, que toma as coisas
até mesmo dos outros. Então, talvez você vai lá, você vai acabar você tem uma amiga e ela tem um namorado e você fica com a amiga com o namorado da tua amiga. Então, essa pessoa, por informações ligadas à dor emocional, o subconsciente que quer proteger, disse, ó, o seguro é pegar, o seguro é tá com o olho aberto, o seguro é tomar tudo para você, porque assim você não sofre. E aí isso pode estar gerando um monte de problemas, né? Até da pessoa ser de tomar até objetos do outro, né? Então, o fora, a gente não vai entrar nessa questão do fora, né? Do movimento externo. O que a gente está aqui é trabalhando o nosso mundo interno, para a gente tratar as nossas dores e emoções, para que aí sim eu materialize o externo da forma que eu quero, que é o equilíbrio. É o dar e receber, é o dinheiro vir para mim, é o relacionamento dar certo. Logo, ponto que se finaliza agora na aula é: eu tenho ganhos. Eu tenho. Uma pessoa com depressão, ela pode estar ganhando a atenção dos familiares. Esse é um ganho. É um ganho inconsciente de quando eu tô doente, eu não preciso ir lá aguentar aquele chefe que eu não tava mais aturando. Olha, eu agora que tô com síndrome do pânico, eu acabei podendo ficar mais em casa, eu não consigo sair. E aí eu recebo a atenção da minha filha. As pessoas me pedem como é que eu tô. Então, esse pode ser um ganho secundário de uma pessoa que está com uma situação que ela não quer. Mas o subconsciente entendeu, olha que ganho que tem aqui. Então, vamos pegar e vamos fazer com que você se mantenha com isso. Porque ele entende que aqui você tem mais ganhos do que do outro lado. E aí é só o autoconhecimento, é só um processo profundo para acessar tudo isso e ressignificar para a gente mudar. Vamos trazer a consciência e aprender nessa aula como que a gente vai descobrir esses ganhos que a gente está vivendo em situações que a gente não quer mais. Então agora a gente vai para outra parte, que vamos ver que tipos de ganhos que podem estar acontecendo que estão me mantendo nessa situação. Já vai pensando qual é a situação que você hoje não gostaria mais de estar vivendo, se talvez é questão profissional, financeira, relacionamento. Então, vou deixar esse desenhozinho aqui, tá? Os ganhos, eles normalmente, principalmente, são emocionais. Muitas vezes a gente busca ganhos materiais, só que a maioria são emocionais. Então, eu posso estar tendo um ganho com a situação que eu estou vivendo e que eu não aguento mais viver, que é a de ser a guerreira. Eu sou vista como a guerreira. Ou eu posso estar tendo um ganho de ser vista como a que dá conta de tudo. Ou eu posso estar tendo um ganho de ser vista como a coitada. Ou a que é mão aberta, a que recebe apoio quando não dá conta. Então, por exemplo, em alguma vez você foi a que deu conta de tudo, né? Deu conta, resolveu tudo e foi vista lá. Foi vista como a que resolveu, foi vista como aquela que conseguiu, e aí você recebeu um aconchego. Você recebeu um aconchego, você recebeu uma atenção. Aí, nesse momento, o teu subconsciente, ele faz a leitura e ele percebe, opa, quando eu dou conta, eu recebo isso. Então, vou manter esse padrão. Aí hoje pode ser que você não aguenta mais. Você vive sobrecarregada.
você está cansada de todo mundo te solicitar, você está estressada de não poder cuidar de si. Só que o teu subconsciente tem uma informação de que é seguro dar conta. E por mais que eu não aguento mais, ele entende que é melhor, é mais positivo estar aqui do que ser aquela que deixa os outros fazer ou que diz não. Porque talvez quando você diz não, cadê o aconchego e a atenção? A tua ideia é de, caramba, vão me ver como egoísta? Aqui não serve para nada? E quando eu dou conta, quando eu carrego tudo, quando eu sou que resolve tudo, nossa, recebo aconchego e atenção. Aí o teu sistema gerou um padrão de você se manter nesse lugar, que hoje pode ser algo que tu não tá aguentando mais viver. Os ganhos, então, eles são muito mais emocionais do que ganhos materiais. A situação que você está vivendo está gerando ganhos emocionalmente falando. E a gente pode ir mais fundo do que isso, que é os ganhos relacionados ao meu sistema. Então, eu preciso começar a perceber que ganhos são esses aqui e também começar a observar quando eu me mantenho nessa situação. Então, por exemplo, eu fui traída e aí eu perdoo. Só que eu me sinto muito mal em continuar com essa situação. Eu acabo me sentindo mal de ter aceitado isso, eu acabo me sentindo pequena por ter aceitado essa situação e não ter conseguido dar um basta. Eu acabo mantendo. Eu mantenho essa relação. Aí, quando eu me coloco numa situação que eu não quero mais viver, e eu estou tendo ganhos, né? Já falamos sobre isso, eu não questiono mais se eu estou tendo ganhos ou não. Se eu estou nesse lugar, meu subconsciente entende que é aqui que eu devo ficar. Por isso que a gente está aqui para descobrir os ganhos e se resgatar deles, mudar isso. Quando eu estou nessa situação de eu sou enganada, eu sou traída, me fazem de boba, me fazem de besta. E aí aqui eu tô falando de relacionamento, mas pode ser numa questão de amizade, pode ser financeiramente, me fazem de trouxa, né? Me pedem dinheiro emprestado e aí eu empresto, ou eu começo um negócio e aí eu me dou mal, ou questão profissional também. Quando eu tô nessa situação, os ganhos profundos que a gente vai falar agora é quando eu estou aqui. Para quem eu estou enviando uma mensagem? Quando eu estou aqui, para quem eu estou enviando uma mensagem? A quem eu quero ensinar? Quem eu quero engrandecer nesse lugar? Quem lá atrás eu estou querendo dizer: olha só, eu fui traída, eu fui enganada. Aconteceu um problema nessa relação e mesmo assim eu não fui embora. Eu tô aqui tentando de novo. Viu só, fulano? Você deveria fazer igual. Porque lá atrás, quando aconteceu tal situação, você pegou e foi embora e você destruiu a família. Você não pensou em ninguém. Você foi egoísta só em pensar em você. Então, eu estou enviando uma mensagem de como você deveria ter feito. O que eu estou falando nessa explicação? Que é um caso real. A pessoa
você se mantém numa situação porque emocionalmente o outro lugar é imperdoável estar lá. Não é aceitável estar lá no teu coração por causa de uma dor emocional. Então, nesse exemplo, a cliente que estou trazendo esse exemplo para ajudar, ela sentiu que a mãe, quando aconteceu uma traição, ela simplesmente deu um basta, se separou, pegou as filhas e foi embora. Não quero mais saber. E aí a criança, que depois veio olhar para isso comigo, né, no tratamento, ela na infância sentiu a dor daquela ruptura, daquele, poxa, mas você não poderia perdoar, você não poderia manter isso aqui, você não está pensando em mim, você não está pensando na minha irmã, você não está pensando nessa família, você só está pensando em você. Mãe, você só está pensando em você está indo embora e não está pensando em nós. A dor emocional ligada à vivência faz o subconsciente receber a informação e depois ele só vai executar. Pera lá, eu, numa situação de dor, não tentar de novo, não me esforçar, não manter, vai ser horrível. Eu vou fazer igual a alguém lá atrás. Então, isso não. É um ganho secundário ligado a mensagens que eu estou enviando para alguém, me mantendo nessa situação que eu não quero mais estar. Aí, nessa parte, a gente tem que começar a pensar para quem eu estou enviando a mensagem quando eu não ganho dinheiro? Para quem eu estou enviando a mensagem quando eu acabo me mantendo sempre na escassez financeira? Então, digamos que você hoje trabalha. Você tem o controle de tudo no teu trabalho. Você está a par de todas as tuas finanças. Você tem o controle de todas as informações. Você tem tudo na palma da tua mão. Você está organizado, você é organizado, você tem tudo aí. Só que mesmo assim, você não tem crescimento financeiro. E aí, eu tô tendo um ganho nessa situação inconsciente, um ganho inconsciente. E quando a gente vai olhar lá para trás, por exemplo, o seu papai teve uma empresa e ele faliu. E esse papai, ele perdeu dinheiro, né? Por que isso aconteceu? Porque ele relaxou. Ele era um cara que confiava, sabe? Ele era um cara que, tranquilão, de boa, trabalhava, confiava nos outros, né? Se a pessoa dizia, ó, fiz tal coisa, ele, beleza e tal. E acabou falindo. Quando ele faliu, houve dor. A família teve que se mudar. Tiveram que morar de favor com os pais dele. Ele foi visto como uma pessoa incompetente. Ele foi visto como uma pessoa que, poxa, não deu atenção. Foi visto como uma pessoa tonta. Como você pode confiar, sabe? Que foi enganado. E você, criança, vendo lá, você era uma das crianças, você vendo seu papai, e isso tudo é energeticamente. Talvez você era bem pequenininho, aqui você tinha 6 anos. Outro caso real, tá? 6 anos. Essa menina tinha. Ela não tá entendendo muito bem, ela só percebe que eles se mudam de cidade e aí ela perde a casa e o quartinho que ela tinha lá. Isso dói.
E ela percebe que a mãe está muito triste porque eles estão morando de favor lá na casa do sogro e da sogra, né? Da mãe. E ela percebe emocionalmente, isso não está no racional. Esse papai, ele começa a ter que viajar e ir para bem longe, viajar 30 dias, ficar fora um tempão, porque faliu, então ele teve que agora trabalhar com outras coisas, e aí ele tinha que viajar. Então ela sentiu que ele estava longe, o pai. Ela sentiu que ele foi visto como pequeno, incompetente por esse vô, pelo pai dele. Quando ela vai para a vida, ela abre uma empresa, começa a trabalhar e ela é super controladora, até se sobrecarrega, se sente pesada, cansada, não relaxa, tem tudo na palma da mão dela, tem todas as informações da empresa e tudo. Até um certo momento ela ganha bastante dinheiro. E aí acontece lá uma questão e ela perde. Perde e perde. Aqui ele relaxava, confiava, era tranquilão. Aqui ela foi totalmente diferente e deu o mesmo resultado. Quando eu falo o mesmo resultado, muda um pouco, né? O cenário e tudo mais. Mas no fim foi o mesmo resultado. O que ela está falando aqui? Emocionalmente, qual é o ganho que ela está tendo se mantendo nessa situação aqui? Ela está enviando uma mensagem para toda aquela família, aquele vô, aquela avó, a mãe, que olhava para esse marido, né, com o olhar de você fracassou, você agora está fazendo eu morar com a minha sogra e tudo. Ela automaticamente estava fazendo com que, emocionalmente, ela enviava uma mensagem dizendo: tá vendo? Tá vendo como eu e o meu pai somos diferentes? Somos diferentes e mesmo assim não conseguimos dar certo. Não conseguimos ganhar dinheiro. Somos diferentes, família. E mesmo assim o resultado financeiro, a situação aqui foi bem parecida. Eu fiz bem diferente que o papai. Eu não relaxei, eu não confiei, pelo contrário, eu vivia sobrecarregada. Eu vivia em cima de tudo. Eu não fui tranquilona, eu estava ali, ó, atenta, com os 2 olhos bem em cima do meu negócio. E mesmo assim, perdi dinheiro. Então, família, o papai, não é ele o problema. Não é ele o problema. O problema é a vida. O problema é que é difícil mesmo. O problema é que esse mundo, o problema é que o dinheiro não vem fácil. Parem de olhar para o meu papai e julgar ele tudo assim. Parem de excluir o meu papai, porque ele é inocente. Aqui, o ganho secundário era engrandecer esse papai. Com o baixo resultado financeiro dela, com a falta de sucesso profissional. E a gente pode pegar, e se você está em relacionamento, você pode fazer uma análise e olhar o que acontece no teu relacionamento. E começar a se perguntar para quem eu estou enviando uma mensagem. Eu estou sendo diferente de alguém e tendo o mesmo resultado? Eu estou sendo igual e tendo o mesmo resultado? O que está acontecendo? Quem eu estou querendo engrandecer com o meu fracasso? Quem eu estou querendo engrandecer com o meu fracasso? Percebe que tem ganhos muito profundos, os escancarados, os ganhos emocionais. E quando a gente vai lá na base, eu tô querendo incluir alguém que foi excluído, eu tô querendo enviar uma mensagem para alguém de que essa pessoa deveria ter feito diferente, porque doeu em mim,
porque gerou sofrimento. E aí eu tô negando o dinheiro, eu tô negando relacionamentos, eu tô negando a leveza, eu tô negando a liberdade, eu tô me abortando de um monte de coisas que eu queria na minha vida por causa dos ganhos secundários. Que lá no fundo, quando a gente acessa, nós precisamos olhar todos, nós precisamos nos liberar de todos. Mas quando a gente vai lá na base, quando a gente vai lá embaixo, a gente encontra uma intenção amorosa. Uma intenção amorosa do porquê eu me mantenho nessa situação. Então, nesse caso, a gente vê uma intenção amorosa dessa menina quando ela se mantém numa situação de não crescer, de perder dinheiro, né? Assim como o pai, porque ela queria engrandecer esse pai perante a família, que na ideia dela era visto como tonto, incompetente, que não prestou atenção e tudo mais. Ele era visto como aquele que fez a vida se transformar e gerou dor. Aí, aqui o outro ponto é quem eu estou querendo engrandecer. A quem eu estou enviando uma mensagem. É muito comum, gente, a pessoa ela procrastinar, então ela ter várias ideias e pouca ação, ela não conseguir sair de uma situação, ela não conseguir realizar os sonhos, porque existem informações, existem motivações inconscientes que a impedem. E aí, se eu não olho para isso, eu não vou conseguir me resgatar. Eu não vou conseguir ir para o outro lado. Ou às vezes eu até vou, sabe? Quando na marra eu digo eu vou fazer esse negócio, só que é muito pesado. É pesado porque eu não estou no caminho amoroso, no caminho de transformar as minhas emoções e as minhas ideias inconscientes. Então, por exemplo, eu posso estar muito bem não conseguindo terminar o que eu começo, eu não consigo terminar o que eu começo, na teoria vai bem, mas na prática, na hora de colocar a prática, não consegue. Talvez você procrastina horrores, ou acontece a questão de você iniciar muito motivado, muito motivado, e depois começa a diminuir, você não quer mais saber, você desiste. Qual é o ganho que eu tenho quando eu me mantenho nessa situação? O que eu estou ganhando quando eu me mantenho nessa situação? Então, por exemplo, quando eu acabo aí procrastinando, eu acabo ficando mais tempo com as minhas filhas. Olha, se eu não faço, né? Se eu não inicio algum projeto, eu não tenho o risco de decepcionar. O risco de decepcionar quem eu amo. Por quê? Vai que eu faço e dá ruim. E eu investi dinheiro, ou investi meu tempo, ou as pessoas que me amam, na minha família, estão na expectativa de que aquilo dê certo e eu não consigo dar errado. Aí eu não decepciono. Então, não fazer faz com que eu não decepcione as pessoas que eu amo. Ou, o que vai acontecer lá? Se você chegar onde você quer, o que de pior pode acontecer? Essa pergunta, gente, eu faço no curso, eu faço nos atendimentos individuais e às vezes não vem de primeira. Só que eu vou até deixar um presente para vocês no final dessa aula, para você começar já a perceber que o teu subconsciente, ele já sabe que se você terminar aquilo que você iniciou, vai acontecer de você começar a ser mais solicitado profissionalmente.
E aí você vai começar a ficar menos tempo em casa com a tua família. E aí você talvez vai começar a ser muito visto pelas pessoas. E aí lá no teu coração, você tem medo de que lá na frente talvez você abandone essa família. Aqui você está tendo um ganho imenso em não terminar o que começa. Outro caso real que eu atendi. A pessoa procrastinava horrores. Por quê? Qual que foi? O que de pior pode acontecer se você trabalhar, ganhar dinheiro e ser bem-sucedido? Eu vou trabalhar um monte e hoje sou eu que fico com as minhas filhas em casa. Eu estou trabalhando em casa, então eu atendo elas, eu estou ali com elas, eu estou tendo esse tempo com elas. Se eu trabalhar um monte, eu não vou mais ter esse tempo. Elas vão ter que estar com alguém e tudo mais. Mas lá na infância, o que aconteceu? A mãe dele, separada, ele tinha 4 anos e ele acordava de madrugada e a mãe não estava. A mãe tinha ido nas festas, tinha ido se divertir com os namorados. Ela não estava separada, né? E ele, com 4 aninhos, ele ficava com medo. E ele tinha umas irmãs que também tinham medo. Aí ele aqui gerou uma informação para o subconsciente que dizia o quê? Mãe, pai, os pais têm que ficar em casa. Os pais têm que estar dando atenção para os filhos. Logo, não é à toa que ele estava trabalhando em casa, né? Tô aqui com as minhas filhas, levo ela para a escola, cuido da alimentação delas e tudo mais, trabalho aqui em casa e tal, mas procrastino horrores, não tá indo, não tá funcionando. Já percebi várias vezes que isso já aconteceu comigo e tal. Aqui já tem um ganho secundário. Eu me mantenho para ficar com as minhas filhas, porque lá atrás gerou dor quando a minha mãe ia para os bailes, eu acordava e ela não estava aí comigo. Tá. Outra questão que apareceu. Bom, eu vou começar a ser mais solicitada, eu vou ficar menos com a minha família. Outra coisa que apareceu foi, eu vou ser visto. Se eu começar a trabalhar, ganhar dinheiro e ficar aí bem sucedido, eu vou começar a ser visto pelas pessoas. Se eu vou começar a ser visto, o meu olho tá que tá, né? Se eu começar a ser visto, pode ser que eu vá embora dessa família. Onde é que ele entendeu no inconsciente dele que se ele é visto, ele pode se separar, abandonar a família? Ele entendeu quando lá na infância dele, o pai e a mãe se separaram, né? Esse pai era um concursado, trabalhava numa grande empresa elétrica do Brasil e ele foi viver com outra família. Era um cara que trabalhava, era um cara que, na visão do subconsciente dele, bem-sucedido. Quando é bem-sucedido, alguém pode vir, essa pessoa é vista, essa pessoa é desejada e ela pode ir embora. Logo, é melhor eu não terminar o que eu começo, é melhor eu procrastinar, é melhor eu ficar bom na teoria e não na prática, porque se eu conseguir profissionalmente, vai dar problema, porque eu não quero abandonar essa família. O inconsciente tinha um bom motivo, um ganho em manter ele procrastinando. Porque o inconsciente entendia, pessoa bem-sucedida profissionalmente, é vista, é desejada e pode ir embora, deixar a família. Não, eu não quero ser esse cara bem-sucedido, que é visto, que é desejado, porque pode acontecer de eu deixar essa família. Tá, beleza. Aqui já trago para vocês mais um pouco a situação que você está, relacionamento, profissional, qualquer uma que seja, por motivos inconscientes ligados à dor
emocional que você viveu lá atrás está te impedindo de você alcançar o que você quer. É preciso investigar. É a única coisa que pode te manter numa situação em que você não vá para o outro lado. É muito comum quando a gente vai tratar esses ganhos secundários, perceber coisas do tipo: se eu sair dessa situação de depressão, eu não vou mais ter atenção das pessoas. Isso tá bem enraizado lá no subconsciente, pode ser mudado, porque racionalmente não faz sentido eu manter a depressão, mas para o meu inconsciente faz, por informações que eu mesmo instalei dentro dele. É muito comum também a pessoa estar aí sofrendo numa relação, num relacionamento, não está sendo vista, não está sendo amada, não está sendo cuidada, e ela acaba tendo ganhos se mantendo ali, que são inconscientes, né? Porque ela não aguenta mais viver essa situação, ela quer ser amada, ela quer estar numa troca legal. É muito comum na dependência emocional eu estar recebendo, são migalhas emocionais, só que de forma inconsciente, na dependência emocional, eu estou evitando de me expor, eu estou evitando talvez de ter que me bancar sozinha. Então, se a minha dor da solidão, a minha dor de ficar sozinha por alguma situação que eu vivi na minha infância, na minha vida, se eu tenho um não para a solidão, para eu ficar sozinha muito forte, eu posso hoje me manter na dependência emocional, porque o outro lado não é seguro, o outro lado dói. Então eu tenho ganhos secundários inconscientes nessa dependência emocional. E aí, perguntas que você já pode começar a fazer, fazer todo esse esquema, essa investigação e começar a se perguntar: o que eu ganho nessa situação? Qual é o ganho subconsciente que eu não estou vendo e que eu estou tendo aqui? Do que eu estou com medo de abrir mão? Ou você pode fazer a pergunta diferente: troca o ganho pela perda. Subconsciente, se eu sair daqui, o que eu posso perder? Subconsciente, se eu sair dessa situação, se eu me libertar, o que eu vou estar perdendo? Traz essas perguntas no teu dia a dia, é legal fazer isso antes de dormir e o teu subconsciente vai começar a falar com você. Ele pode trazer uma memória lá do seu passado, ele pode talvez vir uma frase, vir uma resposta, e se você confiar, né, que o que veio teu subconsciente trouxe, não questiona, não é isso, simplesmente deixa vir e aceita, você já está dizendo para ele que você está ok, você quer que ele te mostre o que está acontecendo aí para você se resgatar. E, gente, para finalizar essa aula, eu vou deixar um presente para vocês, que é uma meditação. A meditação é um dos passos para você conseguir acessar esses ganhos secundários, e não é qualquer meditação que funciona, tá? São meditações que falem com o teu subconsciente e que sejam específicas para o trabalho que você está fazendo. E aí, quanto mais você praticar essa meditação que eu fiz para vocês, vocês vão conseguir começar a se libertar dessas migalhas, desses ganhos emocionais, esses ganhos inconscientes que não fazem mais sentido. Então saiba que quanto mais disponível você está, mais rápido de se libertar. Quanto mais disponível, mais rápido. Por isso, faça essa meditação quantas vezes quiser. Siga as instruções, é muito importante seguir as instruções das falas, né, as sugestões que eu falo na meditação. E eu gostaria também que você deixasse aqui um comentário aqui embaixo desse vídeo, me contando como foi essa aula, se você já identificou algum ganho, qual é esse ganho que você identificou, qual área da sua vida você gostaria de trabalhar e tratar, se é questão afetiva, se é questão financeira, se é questão profissional, o que você não aguenta mais viver e que você quer se libertar. E eu vou ter o maior prazer em te responder. Também curta esse vídeo e eu te vejo na meditação e também nas próximas aulas. Um beijo!